Xinjiang, vocês estão vendo aí, é o laranja, o amarelo lá. Olha a quantidade de fronteiras que Xinjiang faz. Né? Então, e é uma região muito rica em petróleo, e ela sempre foi muito importante até para a antiga Rota da Seda, do Marco Polo, e agora para a nova Rota da Seda. É uma questão de logística, é a passagem, é o corredor para a Europa. Tem isso, a questão geográfica, tem a questão da riqueza de Xinjiang, que é uma região muito rica em petróleo. E outra coisa que é importante para poder compreender essa questão, a China, ela é uma União Europeia de 2.000 anos. Na China convivem 56 etnias, uma maioria étnica, que é a Han, e a uigur é uma das várias etnias, minorias, no caso muçulmana, que reside em Xinjiang. Não são só uigures que vivem lá. E aí, o que a gente tem que entender? Pela região, pela questão geográfica, Xinjiang ela é alvo de terroristas há muito tempo. E isso vem sendo usado pelos serviços de inteligência estrangeiros desde a década de 60. Desde a década de 60 que eles financiam, instigam. Só que em 2014, exatamente 10 anos, houve uma onda de violência muito forte lá. Muitas, dezenas, centenas de pessoas mortas, muitas mesquitas foram atingidas, e a China deflagrou a própria guerra ao terror dela, incluindo a construção de centros de reeducação para desradicalização de terroristas. A mesma coisa que Guantánamo faz, que a França faz. Então, existe um problema, sim. A região ela é alvo de terrorismo, sim, e o governo chinês responde. Inclusive, Azenha, é nesse contexto dessa sucessão de ataques terroristas contra o território em Xinjiang que a China proibiu as redes sociais ocidentais, porque esses ataques foram planejados nas redes sociais ocidentais, que nenhuma delas, nem Twitter, nem Facebook, nem Instagram, à época, quiseram colaborar. Ela falou, então é o seguinte, para operar aqui, você vai ter que guardar os dados da população chinesa aqui dentro. Se não quiser, bye bye. E foi aí que ela começou a desenvolver o próprio ecossistema de redes sociais. Então, você vê, em 2013, 2014, houve uma onda, e o governo chinês, como qualquer nação do mundo, reagiu. E deve existir exagero? Imagino que sim. Eu nunca fui a Xinjiang, e as pessoas que visitam falam, é uma área mega ultra patrulhada, porque nos lugares em que eu visitei na China, você não vê policiamento ostensivo, não é algo comum. Na China, você vê lá o guardinha, ele é muito mais relações públicas, você não vê, não tem essa ostentação de arma. Em Xinjiang já é diferente. E lá tem sido palco de ataques desde a década de 60, mas que piorou agora, na primeira década de 2010 para cá. E a motivação é essa aqui. Eu até vou repetir o Azenha. Eu não vou tirar a voz do povo uigur de lutar pelo que ele quer. Agora, isso é usado como uma arma de potências estrangeiras, em especial os Estados Unidos. Há, inclusive, vídeos de militares de alta patente em eventos restritos em que eles falam, chegou a hora da gente usar a carta uigur contra a China, para desestabilizar a região. E lá, o grupo responsabilizado por esses ataques é esse ETIM, que quer esse Estado independente, tem ligações com a Al-Qaeda, o próprio Reino Unido reconhece, está na lista de grupos terroristas, esse grupo aí, que é o movimento islâmico do Turquestão Oriental.
Outra questão, olha, os 3 grandes ataques, ó, desde 2009, foi lá na capital de Xinjiang, que é Urumqi, teve outro numa estação que já fica mais ao sul, que foi horrível, um ataque de facada, gente, deixou 31 mortos, imagina você ia matar 31 pessoas com faca. É chocante. E em 2014, que foi explosões em um mercado ao ar livre, lá morreram 31 mortes, dezenas de feridos, foi quando a China virou a chave e, inclusive, desenvolveu suas políticas de contra-terrorismo. Então, Azenha, o brasileiro acaba vendo Xinjiang, primeiro, pelo algodão, que você vê aí várias marcas, não cumpre trabalho escravo, eles escravizam o povo uigur. Na verdade, essa campanha, foi tentar frear o desenvolvimento daquela região, porque lá 90%, a China é o segundo maior produtor mundial de algodão. 90% do algodão da China está em Xinjiang. Então, existem várias leis nos Estados Unidos que proíbem a compra por empresas, sanções, né, de algodão vindo de Xinjiang. E aqui, olha, é uma das imagens que é muito batida nessas mídias ocidentais. E essa reação, Azenha, embora você tenha contextualizado ali que já existe há muito tempo, ela passou a se organizar principalmente ali a partir de 2008. Isso também tem justificativas econômicas, porque a China saiu praticamente ilesa daquela quebradeira de 2008. Então, foi o ponto de virada da China. Então, foi quando eles sacaram essa carta uigur, né? E aí, esse tal de Gay McDonald, que era membro do Departamento de Direitos Humanos da ONU, acusou pela primeira vez, em 2018, a existência de 2 milhões de uigures em campos de concentração. São locais de reeducação. Aí, olha, aí você começou a angariar várias as pessoas. Óbvio, qualquer pessoa com bom senso, Azenha, ela vai ser adepta à defesa dos direitos humanos de qualquer ser humano, né? Mas existe, porque eu acho curioso que, da mesma forma que eles promovem essa campanha, eles não falam de Guantánamo, né? Eles não abrem a boca. Essa figura, Zenha, é uma figura chave para você entender essa campanha contra o uigur. Essa criatura aí, o nome dele é Adrian Zenz. Ele é lá dos Estados Unidos, ele é pesquisador da Fundação Memorial das Vítimas do Comunismo. Ele já disse que ele nunca esteve na China. Ele nunca esteve em Xinjiang. E ele diz que ele foi incumbido por Deus de libertar Xinjiang do comunismo. E a partir do ativismo dele, você vê essa proliferação. Você tem a Anistia Internacional, você tem o Human Rights Watch, você tem essa que você trouxe, que é mais recente, todas na mesma lógica. Aí aqui, aí tem as coisas que o governo chinês, ele costuma se posicionar sobre esse tipo de assunto com o que eles chamam de white papers, que são livros brancos que destrincham uma única temática, um posicionamento, no caso, do governo chinês. Eles têm 4 livros brancos sobre a situação de Xinjiang. Alguns, aí eu trouxe aqui, por exemplo, que eles falam do genocídio cultural, que eles estão acabando com o povo uigur, e que restringe a liberdade de crença religiosa, demole mesquitas à força. Na verdade, lá em Xinjiang, olha ali essas fotos, a língua uigur ela é escrita e falada em todos os lugares. A nota de dinheiro, yuan, né, o dinheiro chinês, vem em vários idiomas, inclusive o idioma uigur, e como é uma região autônoma, Zenha, é até interessante que durante a Revolução, antes da Revolução Chinesa, um dos primeiros locais, uma das primeiras parcerias do Mao Zedong com minorias étnicas foi justamente com os uigures. E ele criou um braço do Exército de Libertação Popular, que é o Exército Vermelho, com as características deles. Então, por isso que eu digo, a China ela é uma União Europeia, ela não é como o Brasil.
ela que tem um poder central que manda em todo mundo, não, ainda mais uma região autônoma, ela tem muita autonomia, como o próprio nome já diz. Lá, diferente por exemplo, da etnia Han, que é mais de 80% da população, as crianças lá, por serem minorias étnicas, essa ideia de cotas para minorias, Azenha, ela existe desde a instalação da República Popular da China em 1949. As crianças uigures de Xinjiang, elas podem desfrutar de mais tempo de educação gratuita do que o resto da população. Existem mais de 24 mil mesquitas lá em Xinjiang. É mais do que o dobro do total de mesquitas nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha e França. Então, não existe, tanto que quando eu estava lá, foi um grupo de imãs visitar Xinjiang, desse esforço da China, eles falaram, nossa, quem dera fosse desse jeito em todos os lugares, porque eu acho muito curioso, a França levantar o dedo, sendo que na França uma mulher muçulmana não pode sequer usar o próprio hijab. Né? Então, eu tenho aqui um texto muito bom da Li Jingjing, é uma amiga minha chinesa, que tem uma ligação profunda com Xinjiang. Eu vou deixar o link aqui para vocês, porque ela conta exatamente, ela traz esses dados oficiais. Essa é da capital? Como chama a capital? Urumqi. É lá? É lá. Exato, lindo, lindo. Ó, tem um outro aqui, olha, que eu vou deixar tudo aqui para vocês, o link. O contexto de como foi essa política de contra-terrorismo, como a China lida com a questão do terrorismo. E aí eu trago um outro capítulo desse desenho perfeito que o Azenha trouxe para a gente, que as coisas elas estão conectadas. Naquele diagrama ali, Azenha, você vê interesses de hegemonia tecnológica, interesses econômicos, de cadeias de suprimento, fluxo de dinheiro. Mas como é que você faz para angariar corações? Com pautas morais, com direitos humanos, com liberdade de expressão, que é muito curioso, que é o que a extrema-direita faz. Ela usa os nossos medos, os nossos receios, a nossa ideia de liberdade, e é exatamente isso que os Estados Unidos têm feito com a China. Só que não só isso, a Azenha, agora, no mundo inteiro, por ser hoje o Festival da Lua na China, que é o segundo feriado nacional mais importante, o mundo afora, todo mundo celebra o Festival da Lua, ou o Festival do Meio-Outono. Nos Estados Unidos, o Congresso fez uma força-tarefa para a Semana Anti-China. Eles apresentaram 28 projetos de lei com o objetivo de conter a China, incluindo a questão dos uigures, incluindo a questão de Hong Kong, que eu abro parênteses, é muita cara de pau. O Reino Unido fazer de Hong Kong colônia deles durante anos a fio, décadas, e agora que ela volta para a pátria, eles agora vão defender a liberdade. Que liberdade que tinha ali quando aquele povo era colonizado? Eu gostaria muito que me explicassem. E, finalmente, dentro nesse contexto dos uigures, está em curso uma disputa, Zenha, uma disputa sobre qual é a ideia de democracia para o mundo. É a democracia liberal ou é a democracia com características chinesas, que é completamente diferente porque ela não é representativa. E essa é uma pauta que está pegando, vocês podem ver, o guarda-chuva ele é econômico, ele é de poder, é de hegemonia, mas a tática é você desacreditar a China como um país que tem a possibilidade de escolher o próprio caminho para o desenvolvimento, o próprio modelo de democracia. Aí, um dos argumentos que eu gosto muito é quando você vai olhar Xinjiang, o que era Xinjiang há 30 anos e o que é hoje. O índice de desenvolvimento humano aumentou, idem o Tibete, idem Hong Kong. Hong Kong, eu até vou abrir outro parênteses, porque a China continental absorveu todas as benesses de mercado que Hong Kong oferecia. Hoje, Hong Kong é decadente. Diante ali daquela Bahia, que você tem do outro lado Shenzhen, Xangai. Então, faz parte de um contexto de guerra
híbrida, essa que você estava falando. Azenha, falei demais, desculpa, porque é um assunto complexo, cheio de camadas. Não, quero te fazer perguntas. Primeiro, então, proibição de redes sociais na China tem relação, alguma relação com os uigures e com esse movimento? Exatamente, esse foi o motivo central da China parar e falar: ou vocês colocam os dados do povo chinês que usa essas redes aqui, ou vocês podem ir embora. Eles optaram por ir embora. Então, diferente do caso do TikTok, que os Estados Unidos criaram uma lei para proibir o TikTok. No caso da China, não. A China falou: eu estou sofrendo ataque terrorista. Me ajuda, deixa eu ver esses dados, porque eles armaram esses ataques pelas redes sociais. Não, não vamos abrir. Ah, não, então beleza, bye, bye. Entendo. Outra coisa que eu queria aprofundar um pouco com você, sobre as organizações não governamentais. Você soube recentemente, né? É uma questão polêmica, assim como, gente, eu e a Yara frisamos aqui que a gente não está aqui detonando os uigures, não. Né? Em muitas circunstâncias, a gente reconhece o direito de um povo à autodeterminação. O que a gente está fazendo é contextualizando no atual cenário internacional como o império, que é um império ainda, que tem 8 mil bases espalhadas pelo mundo, como ele joga com ONG, as redes sociais, joga de todas as formas para promover um tipo de guerra diferente. Muitas vezes por terceiros, como está acontecendo na Venezuela. Não é mais aquela guerra tradicional que gastava muito dinheiro, energia, matava muita gente. Não, é guerra do século XXI, é uma guerra de outra. Então, a gente está tentando aprofundar isso. Yara, então, como que a China lida, né? Recentemente, a Nicarágua expulsou 8 organizações não governamentais ligadas à Igreja Católica, acusando-as de pregar a roubada do governo, né? Houve limitações às ONGs em vários países do mundo, em Uganda, por motivos que não tem nada a ver, aí na Rússia. Então, se associou qualquer tipo de repressão às ONGs a uma coisa, olha, é a repressão, calando a boca das pessoas, mas não foi bem assim na China, né? Olha, a China, Zenha, até para ela ter o aval da comunidade internacional, ela é uma das maiores apoiadoras do sistema ONU. Tem muita ONG gringa lá na China, muita. Human Rights Watch, tem a Anistia Internacional, e, tipo, Cruz Vermelha. Só que eles vão ter a estrutura deles lá. No caso da religião, é muito errado alguém chegar e falar a religião é proibida na China. Isso não é verdade. O que não pode na China é você ter uma igreja com poder político. Tanto que agora, Zenha, de 2018 para cá, a China e o Vaticano estão se aproximando. Agora, os bispos católicos ordenados na China, eles já contam com a bênção do Vaticano. Só que a China avisa: não se meta no que você não é chamada. Você não discute política nem sistema de governo. Mas as pessoas, elas podem professar a fé que elas bem entenderem, desde que não tenha uma bancada da Bíblia, desde que não tenha uma Malafaia pregando golpe. A questão é essa, e as pessoas têm que aprender a diferenciar, porque eles usam essa mentira para dizer que a China persegue a minoria uigur por ela ser muçulmana. Isso não é verdade. E outra, nem todo uigur é muçulmano. Tem outras etnias ali. Então, as pessoas misturam alhos com bugalhos para justificar o próprio preconceito contra a ditadura chinesa. Vamos lá.